Olá, meus amigos, boa tarde. Que alegria estarmos de volta para continuarmos essas reflexões acerca das parábolas do Evangelho de Jesus. Nesta tarde, vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda e teremos aqui a companhia célebre de quatro amigos muito queridos: Walter Bonaparte, nosso querido Simão Pedro, Orson Peter Carrara, amigos do coração, trabalhadores incansáveis da doutrina que cedem o seu domingo resignadamente para estarem conosco aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Agradecemos a presença de todos os internautas já conectados conosco, algumas centenas, e agradecemos também aos parceiros da Rede Amigo Espírita, que comemora com esse evento seus 12 anos de atividades ininterruptas. É também motivo de celebração a editora Alma Nova, que está com um nome novo e também com projetos magníficos chegando para nós, dirigida pelo nosso querido Rafael Papa, que está conosco nos bastidores, terminando a live na outra sala. Então, um beijo no coração aí, querido Rafael, querido José Aparecido, que é o grande arquiteto da Rede Amigo Espírita, que controla tudo aqui, que nos organiza. Vamos iniciar o nosso bate-papo com uma prece singela dirigida a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, pedindo que nos inspire, nos oriente, que esteja orientando também os nossos debatedores, com toda a sua experiência, com todo o seu afeto por essa doutrina consoladora. Se conosco, Jesus, e que essas vibrações de paz trazidas pelo teu Evangelho possam alcançar todos os lares que se conectam conosco, levando energias de paz, de cura, de bênçãos aos corações amigos. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo pedindo que os companheiros se apresentem para vocês, digam as suas cidades, a sua instituição espírita, por favor. Vamos começar com o nosso querido Simão. Boa tarde a todos, boa tarde. Mais uma vez agradeço pelo convite, Gutenberg. Prazer dividir aqui a tela com você, com o Dr. Walter, com o Orson. Para mim é uma alegria. Estou aqui em Patrocínio, né, nas Minas Gerais, nesse cantinho de Minas aqui agora. Muito obrigado, Walter. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Guto, Orson, Simão. Um grande abraço gostoso a todos os ouvintes, todos os internautas. É um prazer muito grande estar aqui nesse trio de feras e pessoas queridas que se dedicam tanto. Eu sou originário de Campinas, São Paulo, mas me mudei há bastante tempo já para Pindamonhangaba. Sou médico e frequentamos a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E o mais pungente atualmente de trabalho também a discussão de parábolas nas quartas-feiras. Então, aqui a gente está encontrando um grande manancial para ouvir o que os amigos têm a dizer, e as inspirações que nos vierem serão muito bem-vindas. Eu agradeço a Deus e a presença de todos, agradeço o convite da rede. Obrigado, amigo. Orson, querido. Meu amigo Guto, meu amigo Simão Pedro, Walter, e também estendendo isso ao nosso querido Zé Aparecido, a comemoração dos anos todos de trabalho da Rede Amigo Espírita TV, enche o nosso coração de gratidão e de alegria. Nossa saudação a todos os amigos presentes aqui, aos nossos participantes da sala, é uma honra imensa, agradeço imensamente e desejamos também muita tranquilidade para todos nós, para sermos condutores de palavras de esperança, de alegria e, naturalmente, de gratidão nesta tarde de domingo abençoada. Muito obrigado a todos. Eu resido em Matão, no interior de São Paulo, a cidade onde elaborou Caibar Schutel. E eu sou natural de Mineiros do Tietê. Todo mundo pensa que é Minas, mas não é não. É São Paulo mesmo. É ali na região de Jaú e de Bauru. Mas eu resido em Matão há 20 anos. Muito obrigado. Obrigado a vocês três, amigos queridos. Então, para posicionar os nossos irmãos internautas, apesar de todos já conhecerem bem, porque é uma parábola muito famosa e traz muitos ensinamentos, é uma parábola bem curta e que eu vou ler para vocês aqui a passagem de Mateus, a parábola do grão de mostarda. Mais outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda,
que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. E em Marcos a passagem diz assim: ainda disse, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo, depois de semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. E para finalizar, a versão de Lucas, que é ainda menor. Disse, pois, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu pousaram nos seus ramos. Então está aí a interpretação de Mateus, Marcos e Lucas dessa passagem tão linda que fala do reino dos céus. Nós vamos convidar o amigo Simão Pedro para fazer o uso da palavra com as suas considerações iniciais. Mais uma vez, boa tarde, né? Os que entraram agora. Para mim, já disse, é uma alegria poder participar com vocês desse momento, dessas reflexões sobre as parábolas. Essa parábola do grão de mostarda, em Mateus, lá no capítulo 13, ela faz parte do grupo de parábolas que nós chamamos parábolas do reino. São parábolas que levam a reflexões de interiorização. Porque Jesus fala da parábola do semeador, depois vem com a parábola do joio e do trigo, depois vem com a parábola do grão de mostarda, depois com a parábola do fermento, depois com a parábola da rede, depois com a parábola da pérola. Então, são as parábolas do reino. E por que nós dizemos parábolas de interiorização? Porque todas elas nos levam a reflexões internas. Joga-se a rede, pesca-se peixe dentro da água, semeia-se semente dentro do suco, acha-se pérola dentro da ostra, e o fermento age dentro da massa. Todas elas têm o aspecto de interiorização, como a nos dizer que o reino de Deus está dentro. É algo de interior. E a parábola do grão de mostarda, ela não foge a essa característica, porque ela faz parte justamente do grupo das parábolas do reino. E também na parábola diz que ela precisou ser plantada, a semente. Então ela tem sim esse aspecto de reflexão de interior. Como disse o Cristo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Mas a parábola do grão de mostarda, ela traz outros elementos de interiorização, mas também elementos que nós podemos colocar, chamados aqui de tempo, valor do tempo, aclimatação, momento certo, espera. É algo que vai falar de crescimento, como vemos aqui no versículo, saber esperar, porque aqui Jesus vai trabalhar com dois elementos, o menor e o maior. A menor das sementes, maior dos arbustos, mostrando que o menor cresce, que o menor, no tempo certo, desenvolve-se. E Jesus usa duas referências para o grão de mostarda, não só nessa parábola. Ele também nos fala, se olharmos o versículo 20 do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nos fala da fé como um grão de mostarda. Da mesma forma, trazendo a ideia do tempo, do crescimento e do esforço. Então aqui, se nós observarmos, temos alguns elementos colocados aqui. Elementos, como diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou, ou seja, teve que ser buscado. O reino dos céus, ele não brota. Precisamos ir ao encontro dele. Então aqui, na tradução de Almeida, que o homem tomou. Em outras traduções, que o homem adquiriu, que o homem comprou. Depende das traduções. Mas vejam que o reino dos céus, ele não vai, essa semente de mostarda, ela não brota.
se ela não for tomada e plantada. Porque aqui disse tomou e plantou no seu campo. Tomou e plantou no seu campo. Se a semente cresce, ela precisa do lugar adequado, precisa da temperatura adequada. A semente de mostarda, pequena, menor do que uma pimenta do reino. Mas ela precisa ser plantada para que ela cresça. Para que ela vire essa árvore, esse arbusto, um arbusto que pode atingir metros, até 3 metros ou mais, arbusto. Embora não seja tida como árvore, aqui árvore é o termo, mas embora não seja tida por árvore, ela é tida como uma planta robusta e grande. Mas vejamos como ocorre isso. Só ocorre se houver o plantio. Só ocorre se houver o cuidado. E aqui há um pronome possessivo. O homem tomou a semente e plantou. Mas plantou onde? No seu campo. Veja o pronome possessivo seu, que está na parábola. Não foi plantada em qualquer campo. Ela foi plantada no seu campo. Cada um desenvolve-se a si mesmo. Cada um toma consciência e evolui. Cada um evolui por si mesmo. Aqui não é plantou em um campo, não é um artigo indefinido. A parábola não está colocada plantou em um campo. Aqui está dizendo plantou no seu campo. Pronome possessivo, mostrando que há o local certo. Que essas mensagens, que esses ensinos que nos chegam do alto, é para o nosso crescimento. Cada um recebe, cada um no seu tempo, cada um da sua forma, cada um com o seu esforço, faz com que o potencial possa acontecer. Como vemos na própria estrutura do nosso processo evolutivo, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando nos fala os espíritos que fomos criados simples, uno e ignorantes, sem saber. Como essa semente. A semente do grão de mostarda, ela é simples, ela é una, ela não é divisível. Se ela for dividida, ela não germina, porque ela é uma só, ela é una. É o espírito, nós somos unos, somos indivisíveis. Por isso a palavra simples, que se contrapõe não a complexo, mas a composto. Na física, elemento simples, elemento composto. O espírito é elemento simples, não composto, simples. Porque o que é composto pode ser dividido nas partes que o compuseram. Mas o que é simples é uma parte só ele. Por isso simples, lá na questão 115. E na questão seguinte, 116, diz que todos evoluirão. Nenhum permanecerá nas camadas inferiores da evolução, como diz a resposta à pergunta. E se observarmos, então, todos nós trazemos em nós um potencial evolutivo, conforme vemos na questão 76 do Livro dos Espíritos. Somos os seres inteligentes da criação. Está em nós a perfectibilidade. Perfectibilidade. Capacidade de se aperfeiçoar. A semente tem o potencial da árvore, mas só se desenvolve em árvore se porventura ela for colocada no local certo. Temos a potencialidade evolutiva, mas só evoluiremos se agirmos da maneira correta, no lugar correto, no momento correto. Então, por isso, esse pronome possessivo é importantíssimo. Porque muitas vezes nós queremos semear nos terrenos alheios. Nós queremos transformar os outros sem nos transformar. Nós queremos que os outros se melhorem sem nos melhorar. E é algo quase impossível mudar o comportamento do outro sem mudar o nosso. Então nos perguntemos se estamos plantando essa semente reino de Deus no nosso campo, em nós. E aqui diz, seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mostrando que não interessa o nosso tamanho, interessa o nosso potencial. O potencial da árvore está contido na semente. A semente não vira árvore, a árvore não foi semente. Os elementos constitutivos da árvore estão na semente, que uma vez encontrando o terreno fértil,
A umidade necessária, a temperatura necessária eclode. E ali vai se formando. E aqui então diz que depois de crescida, diz o termo, e crescida é a maior das hortaliças. É preciso primeiro crescer. Não é algo de maior no crescimento. Crescer, maturidade. Quando se tem a maturidade. Vamos para aquela escala espírita que está lá na questão 110 até a questão 113 do Livro dos Espíritos. O que é a crescida ali? O que é a semente crescida naquela escala? É a questão 113. Os espíritos puros. Aí sim, atinge-se o ápice. E é uma escala para chegar até lá. Há um tempo. Como vemos no Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo para todo o propósito debaixo do reino dos céus. Então tudo é tempo, é momento. É saber ir no momento de ir, saber vir no momento de vir. E aqui segue o termo. E uma vez crescida essa árvore, serve de abrigo, serve de ninho. Essa parábola Jesus a traz calçada na profecia de Isaías, que também é uma profecia de Miqueias. O profeta Miqueias também fala da mesma forma. O que quer dizer essa ideia? Porque Jesus ele não pegava palavras soltas, e Jesus conhecia a tradição, conhecia a lei, conhecia os profetas, e sabia do que estava falando, chamando a atenção para a cultura que eles tinham, que era a cultura de Sião. E se nós formos em Isaías, peço licença para ir até lá, se nós formos em Isaías, lá no capítulo 2, e se formos também em Miqueias, no capítulo 4, nós veremos a mesma profecia. No versículo 2 de Isaías, nós temos assim, no capítulo 2 do versículo 2, ou versículo 2 do capítulo 2. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outros, e para ele afluirão todos os povos. As aves dos céus nessa árvore se aninham, diz a parábola de Jesus. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é onde está a Acrópole de Jerusalém. O Monte Sião é justamente a ideia do templo. Era onde se estava o templo. Porque para aquele povo, os montes eram importantíssimos. E ali havia um digladio entre o Monte Sião e o Monte Gerizim, samaritano e judeu. E ali o Monte Sião seria pequeno, porque Isaías profetizava, e do Sião sairia a lei. Era onde estava o tabernáculo, o templo. E todos acorreriam para aquele ponto. Então Jesus valeu-se de um conhecimento da época, do conhecimento das Escrituras, da simbologia dos profetas Isaías, Miqueias, Jeremias. Todos eles falaram sobre isso. Todos eles falaram de algo pequeno que era o tabernáculo que cresceria e se tornaria o templo. E lá no Monte Sião, todos os povos seriam aninhados. Como que Jesus dizendo que, como ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, e acrescer o que necessário era, que ali, nos seus ensinos, teríamos o abrigo para todos os povos. Como ele disse lá no capítulo 10, versículo 10 também do Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas é preciso perceber que essa parábola está no contexto das parábolas do reino, o reino dos céus, mostrando que dentro de nós, em nós mesmos, temos todo o potencial para crescer. Se buscarmos nessa viagem interior nós mesmos, fizermos essa viagem em busca de nós mesmos, nós cresceremos. E diz o profeta Isaías que é do Sião que sai a lei
e dizem os Espíritos que a lei de Deus está na consciência. É da nossa consciência. É o aclarar de consciência. É o aclarar dos nossos conceitos existenciais que nós sentiremos a lei de Deus. E fortalecidos nesse conhecimento, com essa consciência, nós então podemos nos tornar maiores e servir de abrigo para outros que também nos procuram. Da mesma forma, lá no capítulo 17, ou aqui no capítulo 17 de Mateus, versículo 10, nós temos o grão de mostarda, mais uma vez, simbolizando a fé. Não uma fé pequena, mas uma fé que pode crescer. Porque as traduções trazem lá nesse versículo 10 que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se olharmos o texto grego, não é se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como. O tamanho não é o caso, é o como, o potencial. O potencial de crescer, o potencial de evoluir. Porque a fé também ela cresce, ela se edifica, como nos fala o Espírito Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, quando ele diz que a árvore, palavras de Emmanuel, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. A árvore da fé viva, mostrando que tal qual a semente desenvolve-se para uma árvore, a fé. A árvore da fé viva não brota nos corações miraculosamente, diz ele. E a conquista da crença edificante, ele acrescenta, não é serviço de menor esforço, escreve Emmanuel. Capítulo 40, lá do livro Vinha de Luz. A árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações, e a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Tal qual o grão de mostarda não cresce se não houver o esforço do plantio e do cuidado. Então, temos esse ensino do Cristo, esses ensinos dos Espíritos, como sementes plantadas em nós. Que sejamos terrenos férteis, terrenos úmidos o suficiente, para que possamos fazer eclodir essa semente, germiná-la e permitir que ela cresça, que cresçamos, entendendo que esse reino de Deus está em nós. E o terreno que precisamos semear são os nossos corações, a nossa consciência. É o seu campo que está aqui na parábola, para que com o campo fortalecido também consigamos auxiliar nos fortalecimentos dos campos alheios. Seria isso nesses 10 minutos que o Gutenberg nos deu como limite para um primeiro comentário. Meu amigo Simão, olha, a sua fala é tão gostosa, tão instrutiva, que eu acho que nós três ficaríamos aqui te curtindo. Muito obrigado por essa abertura que foi ótima. Vamos passar então ao amigo Walter, que dará continuidade ao estudo. Ok, obrigado pela oportunidade, Guto. Muito belas palavras de Simão, realmente muito bem ilustrados exemplos. A gente fica realmente se sentindo de uma maneira muito agradável com suas citações de conhecimento e todo o conhecimento implícito. Amigos, eu gostaria de começar destacando a respeito do significado do reino de Deus, né? Então, quando o mestre fala nessa série de parábolas do reino, né, que a gente encontra, ou relativas à agricultura, como nós vimos também, são sempre colocadas como Deus sendo o agente, e como no caso do semeador e outras, e nessa também do grão de mostarda, a gente percebe que no próprio livro que a gente trabalha no programa do Caibar, a gente vê a definição de Caibar Schutel do reino de Deus. Ele diz o seguinte, olha que interessante: consideremos aqui o reino de Deus, dos céus ou de Deus, como tudo o que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que na verdade encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte
e da ciência de Deus. Então, a gente já começa com uma grande comparação, que a gente sabe que veio em diversas parábolas a respeito do reino dos céus. Porque se pensarmos ao povo que estava sendo direcionado naquela época, ou será que somos algo pretensiosos de achar que o mestre falou as parábolas apenas para o povo da época, segundo sua cultura? Será que nós nos achamos um pouco cultos após 2000 anos e que essas parábolas não nos sirvam mais? De maneira alguma. Elas cada vez são mais atuais e são desvendadas a cada tempo que se passa. Então, à medida que existe a evolução e o reino dos céus nos é apresentado, a gente consegue identificar um pontinho a mais do ensinamento de Jesus a respeito desses atos e da moral cristã. Então, a gente sabe que Caibar foi muito especialista nessa definição. E com relação às parábolas também, a gente sabe que eram necessárias as alegorias, as fantasias, as pequenas histórias relacionadas ao dia a dia daqueles que as escutavam, porque era dessa maneira que as pessoas compreendiam as lições que sempre existiam para que um final com moral fosse apresentado. Era uma história ligada ao cotidiano daquelas pessoas e que, no final, tinha em seu bojo uma grande lição de moral. Esta é a lição através das parábolas ou as figuras de linguagem, né? E com relação... Por que da semente de mostarda, né? A gente pensa, podia ser semente de tâmara, né? Porque já que estava no Oriente, por que da mostarda? Então, a gente sabe que a mostarda, em vista do tamanho dela, a significação, quando o mestre usa a mostarda na exemplificação, é como o Simão Pedro já disse, porque ela é minúscula. Então, se ela cai de sua mão ao chão, provavelmente você não mais achará, de tão pequena que ela é, cerca de 1 ou 2 milímetros a mostarda. Então, é bastante significativo nesse sentido, porque existe uma série de comparações e analogias dessa pequenez da semente com relação àquilo que ela se transforma. Então, qual é o conteúdo dentro desta semente? Qual é o potencial que uma semente de mostarda tem para que depois ela se transforme numa grande árvore, entre aspas, frondosa, de alguns metros de altura, e que pássaros vão se aninhar em seus galhos? Então, já existe no nosso conhecimento esse potencial. Então, como a própria questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz, já citada também por Simão, que onde está escrita a lei de Deus, onde? Na nossa consciência. Então, visto que o homem traz na sua consciência essa lei, que necessidade havia de lhe ser revelada? Então, a resposta dos Espíritos é, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Então, dessa maneira, as parábolas contêm em seus ensinamentos aquilo que já temos dentro de nós, assim como a semente da mostarda já tem dentro dela a organização genética suficiente para que ela se transforme numa árvore. Então, mas precisamos do quê? Nós precisamos de um terreno propício, precisamos de outras condições que não só a existência deste potencial. A gente precisa que ela seja regada, que ela tenha um solo que lhe forneça energia, para que assim ela possa brotar e se transformar em algo mais do que uma semente. Então, a gente sabe que o conceito de semente é um conceito muito bonito, porque ela, por metáfora, ela podemos dizer o seguinte, que é uma coisa que, com o tempo, vai produzir certos efeitos, que ela vai causar, vai germinar, vai dar origem a alguma coisa. Ou tudo que se lança à terra para germinar é chamada de semente. Então, qual é essa terra? É o nosso campo, como já foi dito, né? E qual é a germinação? É o crescimento, é o solo fértil que vai nos proporcionar isso. E uma particularidade com relação à mostarda também era muito utilizada desde 800 anos antes de Cristo. Então, existem citações culinárias a respeito do uso da semente da mostarda, e é um tipo de planta que não é habituado a germinar na nossa região, mas é uma planta mais do Oriente, e que determinado tipo pode atingir alguns metros mesmo de altura, e isso é uma planta bastante bonita. Bom, e Jesus utilizou de que maneira, então, essa analogia? A gente sabe que com relação a se desenvolver espiritualmente,
ela tem muita ligação com a fé, com a força, com o acreditar, com o otimismo, a positividade de cada um. Então, a gente sabe que foi utilizado também a fé numa citação de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, onde ele diz que a fé sem obras é morta, né, quando Cristo diz isso. Então, isso nos pressupõe a necessidade de que não basta que tenhamos fé. Nós teremos que ser uma semente que encontre o seu solo propício para que possa ser trabalhado. E esse solo trabalhado está dentro de nossa consciência, como a gente acabou de citar na resposta dos Espíritos, na questão de 621 do Livro dos Espíritos. Então, a gente pode fazer diversas analogias do grão, da semente, com algumas coisas. Por exemplo, com o ser humano, com nós mesmos. Nós somos uma semente? Sim, somos uma semente muito importante, fruto da criação, e que estamos nesse planeta para progredirmos, para evoluirmos cada vez mais. E precisamos nos propiciar, nos proporcionar o terreno adequado e fertilizado para que a gente possa encontrar meios, né? Então, nossos valores que temos estão todos dentro de nós, realmente, para que a gente possa se desenvolver. E como temos do autor espírita, diversos autores que citam também, mas particularmente de Leon Denis, me desculpem o branco, mas as potências da alma. Quando a gente fala das potências da alma, existe um livro, uma obra do Leon Denis, que fala, que ele mostra o nosso futuro desenvolvido e ilimitado. Então, as palavras dele seriam o seguinte: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados, no espaço. Estão em nós mesmos, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está, por outra forma, expresso nos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Então, em livros de outras religiões, vejam bem, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Muito significativo. E dentro da sabedoria persa, também não é menos afirmativa do que nos Vedas, vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta deles. Então, dizendo que nós temos o potencial, não conhecemos esse potencial e não conseguimos aproveitá-lo. Então, essa é a grande lição, para que a gente possa identificar esses nossos valores dentro de nós mesmos e que todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. Na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, nossas faculdades, nossas virtudes, aí sim está o manancial de nossas vidas futuras. E outra analogia a respeito do grão da semente de mostarda, além do ser humano, a gente pode falar também com o cristianismo. Então, o cristianismo também, de evolução lenta, brotou, como segundo a revelação, ao longo de centenas de anos. Então, quanto tempo houve para que houvesse essa palavra que, denominada cristianismo, não é uma coisa que hoje nos é comum falar sobre o cristianismo, aquele que segue as lições de Cristo e segue o evangelho segundo Jesus Cristo. Agora, com mais de 300 anos, essa expressão ainda não era cunhada. Então, a gente percebe que os ensinamentos e as transformações são lentas. Aliás, essa palavra, transformação, é uma palavra muito emblemática, que tem que realmente ficar em nossa alma, nossas transformações ao longo do tempo. E a gente tem que obedecer o tempo que Deus nos dá, que é a pluralidade das encarnações. Então, a partir do momento que temos diversas oportunidades, vamos nos lapidando e vamos nos dedicando para que isso aconteça passo a passo. E também, por que não com o Espiritismo? Né? Se o ser humano é uma analogia a isso, se o cristianismo também, então a terceira revolução também é revelação, por que não também dizer que o Espiritismo também não foi uma instalação lenta, que Kardec fez a compilação dos conhecimentos que os nossos irmãos desencarnados nos trouxeram dentro de suas obras, para que lentamente possamos evoluir também. Então, a analogia também pode ser feita do grão de mostarda com o crescimento e a instalação do Espiritismo, não só no Brasil, em 1865, em Salvador, mas também como em diversas partes do mundo. Hoje, o Brasil tem cerca de 3% da sua população declaradamente espírita, sem contar os outros percentuais daqueles que acreditam na doutrina kardecista e nas suas premissas, né?
Então, a compilação de Kardec foi extremamente importante, é uma analogia também com o crescimento e o brotar da semente do grão de mostarda se transformando numa grande árvore que somos hoje. Talvez ainda não somos uma grande árvore, mas seremos com certeza. Estamos brotando, crescendo, nosso caule está se fortalecendo. E por que não com o universo, com relação, uma analogia com o universo também, nossa pequenez diante dele? Se Cristo coloca o grão de mostarda como uma grande potencialidade dentro de alguma coisa física tão mínima, tão pequena, que se esconde na palma da mão e se desaparece no chão, imaginem nossa posição e nosso tamanho diante do universo habitado, né? Então, nossa pequenez diante dele, mas não menos importantes que somos, né? Considerando o nosso destino, a angelitude, para que sigamos sempre em direção à luz, a gente vai compreendendo lentamente esse processo de germinação. Essa germinação, sim, que vai sendo trabalhada com a nossa reforma íntima de maneira lenta e vamos seguindo o nosso destino, o nosso caminho. Então, essa parábola é uma parábola muito bonita, que traz uma infinidade de concepções e que nos deixa fortalecido quando estudamos, porque, na realidade, são tesouros que, quando desenvolvidos, não se perdem jamais. Esses tesouros dentro de nós, que estão escondidos, eles não se perdem. É como hoje de manhã eu estava ouvindo um colega falando a respeito, um irmão falando a respeito da porta estreita, em uma outra análise de parábola, também dizendo isso, que nós passaremos por uma porta muito estreita e não levaremos nada, a não ser aquilo que nós desenvolvemos enquanto encarnados. Não levaremos nosso material, nosso dinheiro, não levaremos praticamente nossa profissão, mas levaremos sim nosso progresso moral, aquilo que viemos fazer aqui. Então, nesse sentido, a semente, ela é o próprio sinônimo do Evangelho. O Evangelho que começa pequeno, quando estudamos, e quando se desenvolve, traz sombra para os necessitados, bálsamo de nossas feridas. Então, a gente busca entender uma mensagem e a sua grandiosidade, mas isso nos leva tempo, nos leva muito esforço e muito suor para que isso aconteça, e nem sempre estamos engrenados no tempo de Deus, né? Então, hoje o cristianismo é muito pungente, traz uma mensagem modificadora para as nossas vidas, e talvez o grão de mostarda seja o seu grande símbolo para que nós nos transformemos e demos essa contribuição para nos transformarmos numa grande árvore frondosa que abrigará pássaros. Então, dentro desse sentido, qual é o sentido de abrigarmos pássaros? Se um dia nós formos esse grão e nos transformarmos numa plenitude dessa árvore, eu vou usar o termo árvore, né, na falta de outro melhor, estaremos também trazendo pessoas com o nosso exemplo. Teremos nossos galhos fortes para suportar outros irmãos que necessitem dessas lições. Então, esse é o foco dentro da nossa encarnação, é para que o nosso potencial de nossa alma se desenvolva lentamente até chegarmos à luz. Eu deixo com vocês, então. Obrigado pela oportunidade, ficamos à disposição. E volto a palavra para o nosso grande amigo Guto, que Deus nos proteja. Obrigado. Obrigado a você, Walter, foi uma ótima explanação, sem dúvida. Vamos convidar rapidamente o Orson para também contribuir conosco. Está contigo, amigo. Guto, meu amigo, Simão Pedro, meu amigo, Dr. Walter, meu amigo, que satisfação, que alegria, né? Vocês foram magníficos em suas apreciações, apresentando panoramas tão vastos dessa pequenina parábola que nos ensina tanto. Sem dúvida nenhuma, a pequenez da semente e a grandeza da árvore trazem significados maravilhosos para um correto entendimento. Nós nos valemos aqui, inclusive, desse momento para cumprimentar o amigo Walter, que toda quarta-feira tem feito uma sequência de lives falando sobre parábolas. Esses ensinos, as parábolas de Jesus, tão estudadas, recurso tão vasto de conteúdos para serem abordados com tanta sabedoria que vai nos abrindo a mente, nós percebemos a potencialidade dessas pequenas histórias comparativas, utilizando-se muitas vezes dos recursos da agricultura, como é este caso. Na época de Jesus, seus contemporâneos, o grande motivo de atividade era a agricultura. Então, nós vemos muitas dessas comparações. E, sem dúvida nenhuma, esta parábola também, referindo-se à pequenez do grão e à
grandiosidade da árvore com seus frutos abre-nos um panorama extraordinário. Vou me valer aqui, é claro, das informações do terreno sólido que vocês me prepararam, das estradas que vocês abriram aí, construindo este caminho que eu pudesse transitar aqui como terceiro a falar, porque vocês foram magníficos em suas falas. Aproveitando a fala do Walter, referindo-se às citações de Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, editado aqui pela casa editora O Clarim de Matão, sem dúvida nenhuma, quando o Caibar se refere que o reino dos céus é tudo que está acima, tudo que está abaixo, naturalmente uma linguagem ao se referir à criação de Deus. Deus criou o universo, criou a vida, criou os filhos, criou as leis. E, naturalmente, este universo grandioso colocou, apesar do seu gerenciamento, da sua supervisão, deixou, apesar do acompanhamento, é bom que se repita isso, do gerenciamento, deixou que os próprios filhos crescessem por si mesmos, crescessem nas descobertas, nas pesquisas, no esforço, como tão bem destacou o Simão, referindo-se que é preciso ir em busca, que é preciso realmente desenvolver esta mentalidade, este esforço pessoal de desenvolver aquela semente, aquela potencialidade que foi semeada no coração. Como disse aqui um dos nossos participantes do chat, não importa o tamanho da semente, o importante é que nós a desenvolvamos. E todos nós estamos recebendo constantemente sementes que são semeadas em nosso coração e que vamos colhendo ao longo do caminho. Caibar Schutel faz uma apreciação maravilhosa, né, desta semente semeada e também destaca essa importância do esforço próprio de cada indivíduo, de cada espírito, de cada filho de Deus, para fazer com que essa semente semeada, colhida ali dentro, receba esse abrigo interior na comparação da terra, né? Em que vemos lá a umidade da terra, a umidade que faz o grão se liberar e buscar a luz do sol e depois crescer, expandir-se, crescer em tamanho, crescer. Então, tudo isso traduz realmente o sentido, a essência desta parábola que embora pequeníssima, nos permite expandir o pensamento e a compreensão de tantos ensinos valorosos. Eu fui me valer também do livro de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. E o nosso querido autor, tão conhecido também, que fez um livro específico, né? Vocês conhecem o Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares. Ele fala, né, que ele traz as duas parábolas, uma ligada à outra, e do fermento também, e dizendo que ambas encerram ensinamentos de grande relevância. Mas, em ambas, o reino dos céus é comparado aos fenômenos de crescimento e expansão. É muito interessante pensar em crescimento, desde as noções que temos de que fomos criados simples e ignorantes, conduzidos pelas leis e pela bondade e generosidade das leis divinas, sempre foi um esforço contínuo, assistido, estimulado do princípio espiritual para que se desenvolvesse, para que fosse adiante, como se fosse pequenina semente criada lá, quando então Deus criou a vida. Como é que Deus criou a vida? Nós não sabemos como que Deus criou a vida. Não temos como expressar isso. Numa linguagem extremamente comparativa, apenas a título de ilustração, poderíamos dizer que Deus soprou a vida. Mas é claro que Deus não sopra, não tem boca, não tem ar, não tem pulmão para fazer isso. Isso é uma característica biológica nossa, da necessidade do estágio que ainda estamos. Mas, enfim, Deus criou a vida, impulsionando esta vida para o crescimento. Esse crescimento se deu através dos estágios todos que bem sabemos. E chegamos à idade racional, capazes agora de refletir, de sentir, de pensar, de raciocinar, e temos essas sementes semeadas, trazidas especialmente pela sabedoria dos evangelhos, em que, abrigadas do coração, de forma tão diferente, algumas sementes caem em terreno pedregoso, outras sementes, como a parábola do semeador, não é? Mas naquelas que abrigam em terra firme, a terra firme do coração, que sentiu que ali há potencialidade a ser desenvolvida, esta semeadura, esta pequenina semente, naturalmente há que receber o impulso do nosso entusiasmo, da nossa antevisão daquilo que está reservado para aquele que se esforça. Por isso eu destaco aqui a fala do nosso Simão, quando se falou da importância de buscar, de esforçar-se, de interessar-se. Ora, este interesse, esse buscar,
este esforço continuado. E agora, lembrando, Leon Denis, destacado aí pelo Walter, né? Walter, como você foi magnífico em trazer o Leon Denis, apresentando as potencialidades da alma que nós enxergamos. Faz algum tempo, eu assisti um filme referindo-se a Pedro, o grande Pedro, e nesse filme, eu não me lembro o nome do filme, infelizmente, realmente não vou lembrar, eu tentei lembrar durante todo o tempo aqui, mas não lembro, faz algum tempo já que assisti. E nesse filme, Pedro estava prisioneiro da autoridade que ele tinha sob custódia, né? Pedro estava prisioneiro, e a filha dessa autoridade, pelo menos segundo o filme, independente aí dos acréscimos, independente aí dos enxertos que uma produção cinematográfica produz, mas enfim, na fita, no filme. Então, a criança dessa autoridade estava em processo febril. E sabendo da fama de Pedro, esta autoridade foi conversar com Pedro. Tiveram lá um diálogo muito construtivo, é muito bonita a cena do filme, mas durante o diálogo em que a autoridade tentava questionar a Pedro a questão da fé, como acreditar em algo que não via, como é que você pode se dedicar tanto a esse ideal que sacrifica pessoas, que mata gente, como é que você pode acompanhar isso? E Pedro dá uma resposta que me inspirou, inclusive, um artigo, e até uso em palestras, como estou usando aqui. O personagem interpretado pelo autor no filme, né, ele diz assim: você já velejou? Dirigindo-se à autoridade que o prendia, que era responsável pela sua prisão. Sim, eu já velejei, claro que sim. Pois é, quando você veleja, estando no barco, você está na imensidão da água, é muito natural que qualquer pessoa que esteja próximo à água, dentro de um rio ou dentro do mar, vá com a mão para pegar a água. E pega a água e traz até próximo de si. E por mais que você feche os dedos e feche as mãos com aquela água que você conseguiu reter na mão, por mais que você tente segurar, ela vai escoar pelos vãos dos dedos, por mais juntos que eles estejam. Pois é, a vida é assim. Muitas vezes nos prendemos àquela pouca água que está na mão, ou em outra comparação, nos prendemos às precariedades, às mediocridades da vida que estão nos ocupando naquele instante, que são as preocupações, as aflições, os medos, as neuroses, os apegos e por aí vai, não é mesmo? E esquecemos de olhar o mar, a imensidão do mar que representa a própria vida. Ora, esse estímulo de crescimento é que muitas vezes esquecemos de olhar, de prestar atenção, porque está à nossa frente a grandeza das leis da própria vida oferecida pelo Criador aos seus filhos. Que somos nós, herdeiros dessa grandeza, e que podem fazer brotar as sementes dos conhecimentos, que podem fazer brotar as sementes do entusiasmo, da pesquisa, do esforço, do caminhar, da continuidade, para que o nosso comportamento e a nossa própria vida se torne esse mar, ou esta grande árvore, esta árvore frondosa que dá sombra, que dá frutos e agasalha aos pássaros, como bem se referiu o nosso Walter. Ora, esta questão de crescimento e expansão é uma potencialidade que está dentro de nós. Todos nós temos extensas possibilidades de expansão, de crescimento infinito, estamos a todo instante crescendo. Vejam que esta pandemia nos limitou as possibilidades. E nós soubemos dar a volta por cima. Nós soubemos descobrir alternativas, apesar da pandemia ainda estar aí, desafiando autoridades, desafiando a ciência, desafiando o nosso próprio comportamento, mas, ao mesmo tempo, fazendo-nos descobrir o sentido da expansão, fazendo-nos descobrir outras possibilidades. Aí eu me lembro do Leon Denis, citado pelo Walter novamente. Na sua grande obra, ou nas suas magníficas obras, Leon Denis nos faz sentir essa grandeza da expansão que nos aguarda. E muitas vezes ficamos retidos naquela água na mão que queremos reter a tanto esforço, que são as mediocridades, que são as preocupações dispensáveis, as aflições que poderiam ser evitadas, deixando de crescer, apegados àquelas preocupações e discussões vazias. Enquanto poderíamos, sim, investir nesta semente grandiosa que foi semeada
semeada pelas verdades da vida, através da voz, dos exemplos, das vibrações dos grandes missionários que nos visitam e nos visitaram e continuam expandindo seus ensinos, como que convidando-nos para crescermos, e este crescimento naturalmente vai abrir a expansão para que nos tornemos também essa árvore frondosa que acolhe os pássaros aflitos, que distribua frutos de sabedoria, que distribua frutos que alimentam, que distribuam frutos e folhas que agasalham, que elevam, que nos estimulam. Bendita a doutrina espírita, não é mesmo? Benditas parábolas, benditos ensinos que nos fortalecem. Um momento tão importante como este, dessa live que se estende desde ontem, dessas lives, melhor dizendo, comemorando aí os anos de trabalho da Rede Amigo Espírita TV, que foi uma semente também, plantada, cuidadosamente sonhada, alimentada, e que expandiu-se, e que se expande continuamente. Ora, tudo isso é motivo de imensa gratidão, meus amigos. Minha gratidão a vocês. Excelente, Orson, que maravilha. Eu coloquei aí um flash dos 12 anos que você citou, que é uma obra monumental, né? Nós estamos falando de mais de 400 mil, quase 450 mil amigos, um objetivo singelo, eu considero singelo, de José Aparecido chegar aí a 1 milhão de amigos. Ele sempre coloca a vinheta, né? Queremos chegar a 1 milhão de amigos. Se a gente for analisar o universo do nosso Brasil, do nosso mundo, 1 milhão de pessoas é um número muito pequenininho, muito reduzido. O ideal é que todas as pessoas pudessem ter acesso a debates tão ricos como esses que a gente está vendo hoje, um final de semana inteiro, aliás, desde sexta-feira à noite, com um debate sobre as parábolas de Jesus maravilhosas, né? Eu quero inicialmente agradecer a vocês três, porque a gente vai viajando nas colocações, se situando ali dentro das parábolas, né, e aprendendo muito. Então, muito obrigado por esse primeiro momento. E eu quero fazer uma primeira provocação para a gente circular esse debate. A semente, o grãozinho de mostarda, tão pequeno, tão muito bem explicado por vocês, se torna uma árvore frondosa, né? Esse comparativo, uma das metáforas aí que a gente pode trazer para o debate é do reino de Deus. Mas eu queria transportar isso para o nosso dia a dia. As pessoas têm vontades. Já foi falado aqui sobre as potências da alma. Mas parece que às vezes a gente tenta, e planeja, e estuda, e se esforça, e não sai do lugar. Há aqui entre nós espíritas até alguns comentários de que isso pode durar encarnações, se a nossa vontade não é tão veemente. Então eu queria que vocês pegassem, por gentileza, esse meu gancho tão singelo, uma pergunta simplória, mas que vocês trouxessem luz para essa questão. Como fazer para o homem simples, o homem do dia a dia, que trabalha, que tem os seus desafios, para pegar essa semente da sua vontade tão pequena e transformar em algo palpável, em algo concreto para a sua vida? Podemos começar aí pelo Simão na roda? Se eu tivesse essa receita, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. Eu não sei te dizer como fazer e não tem receita para isso, ninguém nasce com manual de instrução para poder saber o que fazer, no sentido de não ter percalços. Então, o primeiro aspecto que eu faço é esse, porque nós não podemos ser reducionistas e trazer receitas de ações que dependem de cada pessoa. Eu posso dizer o que eu posso fazer para mim, eu não posso dizer o que o outro pode fazer para o outro. Então, cada um tem que tomar consciência que ele é o senhor da sua própria existência, calçado em Deus. Mas nós somos os artífices da nossa própria vida. Essa questão da vontade, ninguém dá vontade a outra pessoa. Vontade é algo intrínseco. Vontade está ligada à motivação que cada um traz. E aí a pergunta é, qual o seu conceito de vida? O que é vida para você? Se para a pessoa vida é o interregno entre berço e túmulo, a vontade dela é viver materialmente. Se a pessoa tem como conceito de vida que começa, que ela não termina, a visão dela é pura e simplesmente para o futuro.
Se a pessoa tem como conceito de vida que ela já existia antes, existe agora e continuará existindo, a vontade dela está ligada ao passado, ao futuro, e ela liga os dois pelas suas ações do presente. Então depende dos conceitos. Se somos seres imortais, e somos, óbvio, tempo é uma questão muito relativa. Ele não é cronológico. Se nós observarmos na imortalidade, o que são 100 anos? O mesmo que são 2 milhões de anos, porque não tem fim. Então nós não podemos dizer que nós não crescemos. Nós crescemos. Crescemos. Agora não interessa a velocidade, interessa é a qualidade. O crescimento ele não se dá pela vivência, se dá pela experiência. Vivência e experiência são coisas distintas. Vivência é quantitativa, experiência é qualitativa. Eu posso ter muita vivência e pouca experiência quando não aprendo com a vivência que eu tive, quando não modifico os meus atos. E o processo reencarnatório ele é constante porque somos reticentes. Então, se nós olhássemos pela nossa vivência, que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui tem menos de milhões de anos, se nós olhássemos pela nossa vivência, já teríamos que estar no mundo feliz. Mas nós olhamos pela nossa experiência. Embora muito viventes, pouco experientes. Então é preciso observar essa questão da vontade como o elemento propulsor das nossas ações. Nós muitas vezes agimos por comodidades, por conveniências, por interesses, e não necessariamente por vontades. O bem, por exemplo, que fazemos, quantas vezes fazemos o bem com medo do mal? Ou seja, se eu não fizer o bem, pode me acontecer o mal. Isso é fazer o bem? Outras vezes fazemos o bem por aparência. O que dirão se não me virem fazendo assim? Outras vezes fazemos o bem por interesse. É melhor fazer porque eu ganho meu lugarzinho lá na frente. E o apóstolo Paulo chamou atenção para isso, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na única mensagem que lá está como instrução dos Espíritos, é a mensagem do apóstolo Paulo. É ele que assina a mensagem, ela é única. E o título da mensagem é o mesmo do capítulo, Fora da Caridade não há salvação. E lá no final do primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. A ação da vontade. Se o bem que eu faço não é precedido da vontade, que bem é esse? Leon Denis, no capítulo 24 do livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos falar: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Isso é que é a vontade. Por isso Emmanuel coloca que a vontade é o administrador da mente, não é assim que ele diz? O gerente da mente, lá no livro Pensamento e Vida. Então a pergunta é: temos vontade de crescer ou não? Ou queremos crescer por uma inércia evolutiva? Só que não existe inércia evolutiva. Existe a evolução. E precisamos ter a ação, a atitude. Por isso não há uma receita para as pessoas, há uma receita para nós. E a receita para nós está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O modelo perfeito que nós temos a seguir. Guia e modelo. Jesus. E a pergunta é interessante, pois foi dito qual é o guia e modelo. Duas coisas. Guia é o que seguimos. Modelo é o que copiamos. Jesus deve ser seguido e copiado. Como seguir a Jesus? Pelos seus ensinos. E como copiar a Jesus? Pelos seus exemplos. Então ele é o nosso guia quando seguimos os seus ensinos. É o nosso modelo, como quando copiamos as suas ações. Então ali está o elemento. E linkando a isso, nós temos uma outra sugestão dos Espíritos. Para vencermos na vida e resistirmos ao mal. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E o que nos falam as parábolas do reino? O reino de Deus está dentro de vós. Façamos essa viagem interior.
aos moldes propostos por Santo Agostinho na questão 919A. E nós teremos, talvez, alguns indicativos, e não receitas, indicativos do que fazer para sairmos dessa aparente inércia evolutiva. Meu irmão, com toda a sua elegância de não desejar penetrar e resolver o problema do outro, que de fato é nosso, muito nosso, né? Mas creio que você deixou dicas importantíssimas. Se a gente anotar essas dicas, não é uma intervenção, né, como você disse, mas são dicas muito importantes. Eu passo então para o meu amigo Walter dar continuidade, por favor. Guto, é uma tarefa difícil, né? Uma tarefa difícil porque o conselho a ser dado aos outros, em geral, é aquele que acusa nossas próprias fraquezas, né? Então, eu concordo com o Simão Pedro que não existe uma fórmula específica, mas no encerramento da fala dele, ele disse tudo. A questão 625 realmente foi o tema tratado na parábola, na transmissão de hoje, quem se interessar, das 8 da manhã com o Rafael Papa, que realmente foi Jesus, nosso modelo e guia. Então foram quase 2 horas de conversa a respeito, magistrais, imperdíveis, eu recomendo realmente. E essa é a receita, essa é a fórmula. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de saírem da sua zona de conforto. Nós procuramos, na realidade, durante a vida espiritual, no nosso plano espiritual, quando não estamos encarnados na erraticidade, como denominou Kardec, nós procuramos construir nosso plano encarnatório, nós procuramos fazer com que nossa vida nos traga exemplos de evolução e possa dar saltos para que a gente chegue a novos patamares evolutivos. Porém, quando chegamos ao corpo físico, com essa dimensão, o que acontece? Nós temos muita dificuldade de nos recordarmos daquilo que planejamos e temos alguns flashes ou lampejos daquilo que é o correto e daquilo que devemos fazer, e muito mais difícil ainda seria nos analisarmos a nós mesmos, né, para que a gente possa mudar as nossas atitudes. Então, o conhece a ti mesmo, ele é de uma profundidade realmente enorme, porque a partir do momento que a gente consegue, pelo menos, se dispor a nos conhecermos, talvez a minha receita inicial seja essa, nos dispormos a nos abrirmos para o conhecimento de nós próprios. De que maneira? Analisando nossas ações. A partir do momento em que a gente analisa nossas ações do dia a dia, como eu me comportei hoje, qual foi a minha reação diante de determinada situação, aquilo poderia ser evitado, aquilo poderia não ser dito ou dito de outra maneira, talvez a vontade venha, como também nosso amigo Simão disse, que a gente não pode dar uma fórmula customizada, mas eu diria que a gente já tem uma grande máxima dentro aí do Espiritismo, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Agora, dentro desse ditado, é um provérbio árabe inicial, que fala que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, talvez a minha dica seria para que a gente, além de poder fazer uma reflexão sobre nossos atos, sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que temos em nosso entorno, para que a gente possa também se transformar em exemplos para as pessoas. Afinal de contas, as nossas teias energéticas, as nossas redes, as nossas networks, são construídas de que maneira? São construídas da maneira com a vibração que a gente produz. Então, de acordo com a vibração que eu produzo, é aquela rede a qual vai me adotar. Eu vou estar ligado a pessoas e fatos e lugares que comungam da mesma coisa. Então, talvez uma pequena receita seria para que a gente se analise de maneira profunda e se aquilo que está acontecendo comigo hoje está me agradando. Será que eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Eu estou feliz com o que eu estou me sentindo? Não é dinheiro, não é uma questão material, é uma questão de consciência. Será que aquilo que eu pratico pode ser ensinado a meu filho? Será que as pessoas que olham em torno de mim, quando se espelham naquilo que eu faço, estão seguindo os preceitos da moral? Será que a questão 621, que o nosso modelo e guia Jesus, está sendo imposta por nós aos outros, imposta no bom sentido, né, no sentido que estamos apresentando aos outros essa conduta moral adequada que nos leva a um lugar de luz, a um lugar de maior evolução? Então, acho que todas essas dificuldades a gente tem que considerar. Agora, também, nós temos que tomar cuidado de não termos aquele sentimento da pequenez excessiva.
que eu falei no início a respeito de olharmos para o universo, né? Porque quem, em sã consciência, consegue olhar para o céu num dia maravilhoso de estrelas, em que vemos centenas e milhares de pontos brilhando e nos sentimos grandes diante do universo? Acho que ninguém, né? Mas não é essa nossa proposta atual. Então a gente tem uma citação que foi escrita no Reformador, por Emmanuel, pelas palavras de Chico. Em 1957, ele se refere a essa parábola e diz o seguinte: a semente microscópica, em verdade, na realidade a própria semente do grão de mostarda, desaparece no interior da terra, qual se fosse inútil ou desprezível. Então, essa é a primeira parte. Parece que somos inúteis ou desprezíveis pelo nosso tamanho. Todavia, não se abandona a inércia por se sentir legada ao abandono aparente. Ou seja, aparentemente estamos sós, mas não estamos sós. Nós somos muito grandes, temos um potencial muito grande, e temos guias, e temos protetores, e temos Jesus dentro do comando do orbe, e temos o Criador que está nos assistindo o tempo todo. Então nós não podemos desistir. Essa é mais uma fala também de incremento e de estímulo à vida, para que a vida seja preservada, para que você encontre sempre uma saída e se sinta importante. Então, é uma exortação à valorização da vida também, aquilo que o Guto colocou para a gente como um estímulo. Essa seria, talvez, a mensagem que eu gostaria que ficasse com os amigos. Maravilha, meu amigo Walter. Já vamos direto para o Orson. Por favor, amigo. Que reflexões importantes, profundas. A gente começa a pensar que realmente não dá para dar uma receita, é impossível dar uma receita, considerando a diversidade dos nossos estágios. Estágios variados de amadurecimento, de aprendizado, de experiências, como disse o Simão, de vivências, que é muito diferente. Então, cada um está no seu estágio. E nós temos uma tendência humana, é uma tendência humana de acomodação. Nós temos uma tendência de conforto próprio e se acomodar a ela. É uma tendência que todos temos. Aí está o desafio da luta de sobrepor-se a essa tendência e movimentar a iniciativa, a ação, através da vontade, exatamente. Mas eu fico pensando, enquanto vocês falavam com tanta propriedade em todas essas reflexões, eu fico pensando, né, no interior de cada pessoa que nós não temos acesso. Cada um tem a sua própria realidade íntima. Cada um traz dentro de si os seus dramas, cada um traz dentro de si as suas carências, cada um traz dentro de si uma variedade de situações que viveu ou deixou de viver e que se consolidaram muitas vezes em traumas, em medos, em inibições, em situações tão variadas da psique humana, da psicologia humana, que nós nos vemos diante desse desafio de superação. Todos nós nos defrontamos diariamente com esses dramas humanos, de pessoas que muitas vezes estão presas dentro de uma bolha e que não conseguem romper a bolha do condicionamento, ou a bolha do medo, ou a bolha da acomodação, e que se confortam naquela zona de conforto, como costumamos usar essa expressão tão comumente usada, né? Então, não existe verdadeiramente uma receita pronta, porque o que ocorre é que cada pessoa deverá procurar o seu próprio caminho. Essa procura, ela se dará através da investigação de si mesmo. Me permitam, eu vou contar aqui uma situação pessoal. Eu fui uma criança travada pela timidez, um adolescente travado pela timidez. Passei uma vergonha pública aos 10 anos de idade, perante uma multidão de aproximadamente 3.000 pessoas. Eu tinha 10 anos de idade. Essa vergonha pública que eu passei na frente de 3.000 pessoas, eu estava às vésperas da adolescência, eu era um pré-adolescente, me marcou profundamente a personalidade. Eu me tornei um adolescente travado pela timidez. E eu tinha anseios, eu tinha desejo de me libertar daquela bolha inibidora, daquela bolha que me constrangia, porque eu queria encontrar como sair dela. Eu queria encontrar. E eu me isolava. Eu fui um adolescente isolado dos adolescentes da minha idade, na minha época. Eu não saía de casa, eu tinha vergonha de sair de casa,
Eu achava que todo mundo estava rindo daquela situação, recordando-se daquela situação na minha infância, um menino de 10 anos. Mas o que aconteceu comigo? Eu estava em busca. Então, não existia uma receita pronta, porque só eu sentia o drama que existia dentro de mim. Só eu conhecia a minha carência, a minha dificuldade, a minha limitação, etc. Mas eis que, acompanhando meu pai, que também fazia palestra, que também expunha livros para divulgação, ao chegar num determinado centro espírita, porque com o meu pai eu saía. Eu tinha 16 anos de idade, tinha 16, era um jovenzinho já, e ao chegar com meu pai num determinado centro espírita, como normalmente se faz, entrega-se volantes avulsos, mensagens avulsas, que são distribuídas na porta. É um hábito muito comum que todo mundo sabe que isso ocorre. E quando eu recebi aquela mensagem, eu guardei no bolso. Guardei no bolso para ler depois. Era uma mensagem muito curta, compacta. Quando cheguei em casa, eu fui ver o conteúdo. E esta mensagem me saltou aos olhos, porque parecia que havia ali uma dica de superação da minha dificuldade. Essa mensagem se chama O Auxílio Virá, de Emmanuel. É uma mensagem preciosíssima. Aliás, eu quero recomendar a você que está nos ouvindo, procure no Google aí, coloque no Google, O Auxílio Virá, Emmanuel, Chico Xavier. Essa mensagem é muito curta, ela é compacta. E ela começa dizendo das agruras que porventura você esteja passando. Inclusive, nesta agrura proposta pela pergunta do Guto e tão bem apresentada pelo nosso Walter e pelo nosso Simão. Porque ela vai apresentando de forma sintética, compacta, resumida, essas agruras que muitas vezes nos acometem, inclusive colocando essa pergunta do Guto. E no final, ela vai concluir com uma frase que me saltou os olhos. E o final, a conclusão da mensagem é a seguinte: por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Ora, esta palavra, Deus permanece agindo, foi a minha senha para eu partir em busca. Eu queria saber como é que Deus continua agindo para eu me libertar disso. Por meios que desconhece, porque afinal de contas, aquele era um drama pessoal. Era um drama íntimo, meu. E eu nasci em família espírita. Sempre li bastante, via meus pais lendo, isso foi um estímulo muito grande. Mas a partir desta senha, dessa chave que me saltou aos olhos, eu comecei a aprofundar essa pesquisa. E graças a essa mensagem, que a leitura e essa pesquisa que coincidiu com o namoro com a minha esposa, estamos juntos há 38 anos, aliás, ontem completamos 39 anos de noivado. Então, com isto, a mensagem lida, a senha da frase de Emmanuel e o namoro com a minha esposa, que foi o conforto que eu precisava, que foi a companheira que eu precisava, que foi a pessoa confidente, que me ajudou muito a reerguer-me de mim mesmo. Por que eu estou contando essa história? Eu me libertei de tudo isso. Por que eu estou contando essa história? Vocês acreditam que eu fui tímido, travado? Eu fui muito tímido, travado, totalmente. Mas eu me libertei da timidez. Agora, por que eu contei isso? Porque isso poderá nos ajudar a nos libertarmos daqueles condicionamentos e travamentos de acomodação que nos impedem a alcançar esse caminho proposto pelo Guto na pergunta e tão bem respondida pelos nossos dois outros amigos que falaram antes de mim. Porque nós temos que movimentar as próprias energias, sim. Não existe uma receita pronta, existem dicas. A minha experiência não será igual de outra pessoa. Talvez não sirva para outra pessoa, talvez a mensagem O Auxílio Virá não signifique nada para quem for ler. Mas para mim foi o caminho que me abriu a própria libertação. E cada um terá que descobrir esse caminho, terá que investir na autossuperação e no próprio descobrimento de si mesmo, que é a grande chave, como foi citado aqui. Que fantástico, Orson. É impressionante, né? Porque o reino de Deus, ele se expandiu, né? Como a árvore a partir da pequena semente, do grão de mostarda, quase invisível. E você trouxe uma fala tão importante, porque o reino de Deus, de fato, se estabeleceu, e ele está em todos os lugares. Não está num templo, num livro, num ícone. Ele está em todos os lugares.
E esse é o diferencial que você trouxe para mim uma fala muito importante. A gente precisa estar atento a esses sinais, né? Não só, nós reclamamos muito dos sinais negativos que a televisão traz, que aquele determinado ritmo musical traz, aquela letra da canção traz, mas nós temos sinais do bem a todo instante. Olha esse pequeno volante que muita gente faz isso, né? Dobra na porta do centro e põe no bolso. E quando lê, ainda acha que é uma mensagem para a sogra, para o irmão mais novo, para o pai, né? E isso é muito comum, a gente ri muito disso, mas é normal. Nossa, isso daqui é a cara da minha esposa. Vou levar para ela. Vou deixá-la no lugar estratégico para que ela possa ler. A gente nunca traz para nós. Essas mensagens são para nós. O Divaldo já fala isso, né? Certa vez, num diálogo com Joana, e ele falava sobre todas aquelas mensagens, e ele pediu uma mensagem para ele porque ele não estava bem. Ele estava passando mal, estava se sentindo mal, e a Joana disse: Divaldo, você quer uma mensagem só para você? Pois eu te digo, meu querido, todas essas mensagens são só para você. Você publica porque quer. Então são mensagens que vão chegando aos borbotões e a gente não se dá conta, né? A gente precisa ter esses olhos de ver. E aproveitando essa sua dica, Watson, tem uma amiga aqui que fez um comentário. Ela diz assim: essa pandemia abriu espaço e está dando tempo para estudarmos. Acho que isso é uma das coisas que a espiritualidade planejou. Precisamos aproveitar. Eu acho que ela pegou esse limão da pandemia e temperou com água e açúcar e fez uma linda limonada. Ela está dando a dica de aproveitarmos o nosso tempo, deixando de lado essa procrastinação de internet, WhatsApp, Facebook, usarmos o nosso tempo com boas coisas, com boa leitura e com muitas lives de qualidade, com um conteúdo como esse que vocês estão trazendo para nós. Mas eu quero aproveitar a mensagem da Regina e perguntar para vocês: diante dessa expansão do reino de Deus, a pandemia foi algo planejado pela espiritualidade? Será que teve um planejamento para isso? É uma espécie de castigo que nós merecemos? O que você acha, Simão? Gutenberg, desculpe o meu aparente pragmatismo, mas nós não temos elementos para dizer que foi planejado ou não, gente. Tudo que nós falamos aqui são especulações baseadas em opiniões, em versões, em visões que nós temos. Porque senão a gente cria um reducionismo, e eu sou um pouco cauteloso com reducionismos explicativos. Porque se eu disser aqui, não, foi planejado, então é planejamento, tá vendo? Tinha que acontecer, e etc, 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 etc. Se eu disser castigou, mas Deus é mau, Deus não castiga, Deus é bom, e etc. Então nós não podemos ser reducionistas em respostas. E muitas vezes as pessoas, quando perguntam, querem respostas cabais. E quem somos nós para poder sondar esses desígnios dos planejamentos coletivos? Mal sabemos o planejamento, aliás, nem sabemos o planejamento pessoal. Se nós olharmos a questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala que nós organizamos os nossos gêneros de prova, escolhemos nossos gêneros de provas, nem isso nós conseguimos responder para nós mesmos. Quem de nós faz algum balanço dizendo eu escolhi isso, será que faz parte, que não faz parte? Quem entra lá naquilo que Leon Denis chamou de memória subliminar para poder buscar nos recônditos da mente esses aspectos de programação? Então, desculpe-me o meu aparente pragmatismo, mas nós temos que tomar alguns cuidados, porque a questão 259 do Livro dos Espíritos nos diz que nem tudo foi minuciosamente planejado. Nós escolhemos o gênero. Emmanuel, lá no livro Consolador, né, salvo engano, questão 132, posso estar enganado, ele fala dos resgates coletivos. E em todos esses pontos, eles deixam espaços para não reduzir e dizer que é assim. Porque senão não é mais causa e efeito, é pena de talhão, é tal e qual. Então nós temos que tomar alguns cuidados com relação a isso e evitar reducionismos, como se tudo pudéssemos explicar. Podemos fazer de forma genérica?
analogias a partir de orientação que os Espíritos nos trouxeram, notadamente lá na lei de destruição, lá na questão 728, que começa a estrutura do capítulo da lei de destruição, lá do livro 3º, quando nos fala que tudo tem um aspecto renovador. Podemos ir na questão 737, que fala dos flagelos destruidores, e perceber que também eles trazem a ideia de renovação, de atitude, de conceitos. Então eu gostaria que, em vez de dizer por que aconteceu, nós começarmos a dizer o que fazer para frente. O que nos falta fazer? Porque muitos espíritas querem buscar causa. Nós temos que olhar o que fazer para frente. A doutrina espírita nos abriu o conteúdo da vida espiritual, do futuro, e nós queremos buscar no passado. Saber o que nós fomos, quem nós fomos, já determinou quem somos. Olhar para quem somos é que vai nos dar o indicativo de quem seremos. Então a pergunta é, o que eu estou fazendo nesse momento? Qual o grau em que grau o meu senso de solidariedade aumentou? O que eu estou fazendo em ser solidário com as pessoas? O que melhor de mim eu estou oferecendo para esse momento, para crescermos? Muitos fazem a pergunta, eu quero saber como nós sairemos, como a humanidade será. Não, vamos nos perguntar como nós seremos, eu serei, você será, o outro será. Transformemos o isolamento social em recolhimento pessoal, para que não só entremos em nossas casas e deixemos de sair à rua, mas para que entremos em nossa consciência e deixemos de bater nas portas alheias, das consciências alheias. Então eu prefiro usar esse momento não como explicação por que Deus deixou. Quem sou eu para saber e para questionar isso a Deus? Que pessoa vai pedir essa prestação de contas? Mas nós sabemos que está certo, porque está dentro de uma lei de ordem universal. Há uma lei universal que rege todos os acontecimentos dentro de uma causa, de um efeito. Então vamos olhar que esse efeito chamado pandemia pode ser causa para o nosso melhoramento, se nós soubermos conviver, viver e agir de forma melhor. Se em vez de nós ficarmos buscando, dizendo que Deus puniu, Deus permitiu, Deus não olhou, quando na verdade nós não olhamos. Nós não olhamos. Nós não estamos olhando, porque ainda trazemos muito o campo teórico, mas a atitude prática muitas vezes não estamos fazendo, burlando algumas regras da convivência, furando alguns aspectos do respeito humano. Eu prefiro perguntar dos fura-filas. Será que essa pandemia não foi o suficiente para desenvolver o grau de solidariedade e saber respeitar o direito dos outros estabelecidos por uma regra social? Pessoas que mentiram nas suas idades, falsearam documentos para ficar mais velhos, para se vacinar primeiro. Isso é solidariedade ou egoísmo? Ou deixe salvar a mim primeiro? Então eu prefiro esse tipo de reflexão do que ficar buscando no passado causas para isso e olhar no presente atitudes para que eventos futuros sejam melhores. Então, desculpe-me o aparente pragmatismo, desculpe-me, tá? Mas é algo que nós precisamos sair de um campo da teoria espírita para a prática espírita. E a prática espírita, a solidariedade, é o elemento fundamental, porque nela estão o amor, a caridade e a fé.
Excelente, meu amigo. Quero deixar claro que não foi a pergunta da moça, né? A moça estava elogiando a oportunidade, exatamente como você disse, desse mergulho interior, utilizando-se das palestras, Faço um das lives. adendo. A observação da moça é a demonstração viva da atitude. Isso. Transformar o que você disse, o limão na limonada. Ou seja, ela nos trouxe o raciocínio de que, como disse o profeta, entre aspas, João Batista, quando ele foi dizer: se Deus quer dessas pedras, ele faz filhos de Abraão. Em outras palavras, das adversidades, nós tiramos crescimentos. E essa senhora que trouxe essa frase fez isso. Demonstrou que dessa aparente adversidade, ela buscou crescimento. É um ótimo exemplo, né? Aqui está a Roseli Chaves também concordando, a Márcia Soares, outros mais aplaudindo tanto a oportunidade que ela nos trouxe de elaborar essa pergunta, como de estar utilizando bem o seu tempo, né? Mas como você falou, né, Simão, a gente às vezes prefere apontar o erro lá fora, né? A causa está no outro, ou pior, na pior das hipóteses, apontar como causa o próprio Deus. Nós somos espíritas, não somos arqueólogos. Tem uma mania de querer buscar as coisas no passado. Vamos olhar o presente e o futuro. É mais prático. Os casos de depressão já denunciam as nossas prisões passadas, né? Mas vamos ouvir o nosso querido Walter, por favor. Amigos, eu vou na mesma linha do Simão. Eu acho que esse pragmatismo dele é dividido por alguns de nós, e esse reducionismo é muito perigoso, querer explicar a cada coisa que acontece. Realmente nós não temos essa capacidade, e não é assim que funciona na minha concepção também. E a gente vê também na própria 259 do Livro dos Espíritos, que o Simão citou, os Espíritos dizem que escolhestes apenas o gênero das provações, né? Então a gente não tropeçou, caiu e escolheu, torceu o tornozelo na terceira esquina, indo para o trabalho no dia 2 de tal mês, né? Então a gente não foi mais... Guto, quando você falou da moça que comentou da limonada, de tirar alguns benefícios de algumas situações aparentemente ou claramente negativas, como a pandemia, eu pensei que você estava se referindo a alguém que disse assim: olha, nessa pandemia viu Simão mais de 20 vezes. Isso não deixa de ser uma vantagem também da pandemia, né? Isso é expiação. Desse comentário. Esse é o elemento expiatório da pandemia. Expiação para você, para nós gratidão, né, Walter? Para nós não. Eu pensei que estava se referindo a essa moça também, mas olha, eu vou na mesma linha do Simão. Eu acho o seguinte: a gente tem que lembrar que a gente está num planeta, a gente está num orbe, foi preparado para o nosso grau de evolução. E esse planeta é a Terra. A Terra, apesar de um planeta maravilhoso, ela combina com aquilo que nós precisamos passar. Então, se eu disser que essa pandemia ela veio estritamente trazida por alguém, ou alguma entidade, ou por Deus, para nos provocar alguma coisa, eu vou estar me contradizendo dentro daquilo que eu penso. Senão a gente poderia pensar também que o vulcão lá nas Filipinas, quando entrou em erupção, também foi culpa de Deus, também o maremoto no Japão, e assim todas as catástrofes naturais aos quais a gente está sujeito por estar aqui na crosta desse planeta, por sinal, entre aspas, maravilhoso, que não sabemos aproveitar, muito menos cuidar bem. Se a gente disser que tudo isso que está acontecendo é por obra de Deus, obra de Deus sim, para nos punir, não, eu não acredito, não é por aí o caminho. Eu acho que o que precisa é a gente compreender, do ponto de vista científico, os fatos que trazem impacto à nossa sociedade, e dentro disso poder tirarmos lições. Então, lições científicas da criação da vacina, lições morais a respeito da solidariedade humana que a pandemia nos trouxe e nos motivou a pensar de uma maneira diferente. Então, eu acredito que isso sim é positivo. Obviamente que milhares estão sofrendo. Obviamente que dificilmente dessa tela aqui algum de nós não perdeu algum ente querido na pandemia, e obviamente que não estamos felizes com isso. Mas a gente precisa tirar, aí sim, o limão da limonada e avaliarmos nosso comportamento em cima de todos os fatos que ocorrem, tanto em nossa vida profissional, pessoal, quanto na nossa vida geológica ou arqueológica, como se referiu o Simão, e não culparmos isso, ou não acreditarmos que isso nos fora trazido para uma evolução.
Nós podemos evoluir a partir disso, e não que nos fora trazido para isso. Então, essa é a colocação que eu gostaria de deixar como opinião para vocês, porque realmente faz bastante diferença e as pessoas têm uma tendência, senão a gente vai voltar ao quê? Vai voltar a ser politeísta. A gente vai colocar o nome do Deus do maremoto, né? Então a gente vai ter o Deus do vulcão, o Deus do vírus, que nos traz os flagelos, e a gente sabe que isso nós já ultrapassamos há muitos anos, né? Há muitas centenas de anos. Então o monoteísmo já veio desde os judeus, que foram colocados para que essa semente fosse plantada dentro da nossa compreensão, e sabemos que não é dessa maneira que funciona. Essa é a minha opinião. E inspirada em ambos, nós temos aí a fala da Rosana Silva, que diz que o melhor caminho para nós nesta pandemia é o que eu tenho a aprender com essas experiências, né? Tá contigo, Orson. Pois é, a nossa querida Rosana Silva de Montes Claros. Rosana, obrigado por estar conosco aqui, o nosso abraço. Aliás, eu quero aproveitar aqui que essa pergunta que você projetou aí é de uma mulher. Vamos antecipar aqui os nossos cumprimentos ao Dia Internacional da Mulher, amanhã, 8 de março, né? Neste momento, inclusive, está acontecendo uma live só de mulheres para falar da mulher, o espiritismo e o evangelho. Então, é uma alegria muito grande pensar nessas companheiras de caminhada, a mulher que sustenta a vida, que dá a vida, materialmente falando, e que se torna mensageira para a educação dos homens. Apesar de todos os problemas comuns de homens e mulheres, inclusive nos relacionamentos, a sabedoria de Deus permitiu esta formatação masculina e feminina para que pudéssemos aprender uns com os outros. Mas que maravilhosas reflexões estamos fazendo aqui hoje, né? Inclusive com a questão da pandemia, tão bem colocadas aí pelos nossos irmãos. Porque o grande problema nosso, Walter e Simão e Guto, é que nós queremos explicar tudo, né? Nós achamos que o estágio que estamos, já somos senhores, capacitados para explicar todas as coisas, que isso foi castigo de Deus, que é planejamento de Deus, é punição de Deus. Ora, nada disso, né? Nada disso. Existe uma ordem natural das coisas. Deus é sabedoria e Deus não castiga. Deus é amor sobre todos os aspectos. Mas eu quero voltar à mensagem de Emmanuel lá na última frase. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo, né? Que foi tão útil para mim. Mas numa época de grande conturbação política, não agora, embora a conturbação continue, mas numa outra época de grande conturbação política, eu estava muito indignado com as ações, com os problemas todos que estavam em andamento no Brasil, e eu fui procurar apoio naquela mesma mensagem. E aquela mensagem me pacificou outra vez. Ela vale tanto individualmente como coletivamente. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Inclusive no quesito deste momento do planeta, da pandemia, e de todos os problemas que se acumulam à nossa volta, que nos desafiam a inteligência, que nos desafiam a capacidade de raciocinar, de refletir. Ora, Deus é o condutor da vida, é o criador da vida, é sabedoria, é onipresença, é onipotência, é onisciência, é bondade, é justiça, é misericórdia, perdão. Então, esta presença de Deus, nós não temos acesso direto à sua condução, às suas decisões. O que nós vemos que, com os homens, e apesar dos homens, o dia se renova, o sol aparece e se vai, o mundo cumpre a sua trajetória, nasce criança, morre gente, todo dia esse ciclo continua, o ciclo vegetal, o ciclo animal, a vida prossegue, demonstrando a condução, o gerenciamento generoso de uma presença divina. Então, vamos parar realmente de querer solucionar, de querer achar explicação, como tão bem colocou o Simão, de querer tentar explicar tudo, de querer fechar a questão. Não dá, é impossível fechar a questão. Nós não temos acesso a muita origem, a muitas origens, não temos acesso à condução que está sendo dada a todo este complexo desafio que estamos inseridos. Vamos sim aproveitar o momento da pandemia, como foi proposto aí pela pessoa que fez a observação, tão bem comentada pelo Simão, tão bem apreciada pelo Walter, para sairmos dessa zona de conforto e observarmos com um olhar mais amplo, ao invés desse reducionismo aí tão bem citado, que a gente tem que evitar mesmo. O reducionismo não leva a nada, é uma visão muito limitada. E por mais que a gente tenha opiniões,
Por mais que a gente tente explicar, a nossa visão é muito limitada, é muito carente, a nossa visão não tem o alcance da totalidade que se passa à nossa volta. Vamos confiar e prosseguir trabalhando. Esse é o segredo. Que maravilha, eu achei muito oportuno esse debate, essa fala final, porque são muitas mensagens chegando, né? E de uma forma assintosa, as pessoas às vezes pegam mensagens e fazem enxertias ali, assinam com nomes de espíritos respeitáveis, de médiums respeitáveis, e fazem com que esse material circule com essa ideia de catástrofe, de maldade, de punição. É claro, nós todos estamos numa situação aqui, num planeta de expiações e provas, numa situação onde o mal ainda persiste. A gente, como o Paulo de Tarso falava, tenta fazer o bem que a gente quer, a gente não consegue. E o mal que a gente tenta expulsar, estamos nós a repetir. E se Paulo era assim, não justificando as nossas posturas, mas nós precisamos dessa compreensão de que nós estamos aqui sendo punidos por Deus com uma encarnação num planeta desse. Então foi muito bom o pragmatismo e o carinho de vocês para tratar uma questão tão séria, porque o desrespeito que se está tendo com o próprio nome da doutrina, utilizando-se de mensagens supostamente psicografadas, que as pessoas acreditam, né? Porque leem, isso é uma mensagem espírita, e saem postando, sem nenhum critério, sem nenhuma preocupação. E hoje vocês deram uma aula de como a gente precisa tratar das notícias que vão chegando por essas redes sociais, que não têm compromisso nenhum com a verdade, que se utilizam de nomes sérios para dividir opiniões, para criar problemas, celeumas. Então, minha gratidão por esses esclarecimentos. A provocação foi, de fato, com intenção, né? Eu peguei o gancho ali, mas estou muito satisfeito com o que vocês nos trouxeram. Quero lhes agradecer do fundo do coração. Olha, acompanhando aqui o chat, vocês depois poderão ver também, quem não está acompanhando agora, um dos três aí, talvez não estejam, mas depois vejam no YouTube como as pessoas estão aqui gratas, felizes, companheiros de Minas, do Espírito Santo, São Paulo, Portugal, Pará, Pernambuco, muita gente boa conectada nesse bate-papo gostoso, em homenagem à Rede Amigo Espírita, seus 12 anos, e a editora Alma Nova. Eu quero passar a palavra a vocês, meus irmãos, nesses nossos agradecimentos finais, nessa nossa despedida, para que vocês deixem uma mensagem ainda de um minutinho para os nossos internautas e para todos que possam depois acompanhar essa mensagem linda que vocês deixaram. Seja à vontade, Simão. Eu agradeço pela oportunidade, já disse no início, de estar aqui com vocês, parabenizo pela iniciativa, esse trabalho que vocês fazem, e ao nosso querido amigo Zé Aparecido, que como um grão de mostarda já está chegando à árvore que ele quer de 1 milhão, né? Já vai chegar lá rapidinho, né? E de fato a Rede Amigo Espírita, ela nos permite aninharmos nela, porque quantas pessoas estão desenvolvendo as suas lives sempre amparados e utilizando a Rede Amigo Espírita para poder sediar e seguir com as lives. Então já é uma demonstração do que é saber receber e como nos permite nos aninhar, né, nesses galhos, nesses ramos da Rede Amigo Espírita. Então, parabéns ao Zé Aparecido, ao Rafael, a você e a todos. O Orson, né, o Walter, que estão desenvolvendo diversas lives, diversos programas na Rede Amigo Espírita. Agradecer a essas pessoas que estão aqui conosco, nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, e pedir desculpas se porventura possa não ter correspondido à expectativa da pergunta. Peço desculpas por tudo isso e agradeço, né, a Deus por nos permitir estarmos reunidos por essas vias virtuais. E o importante é que não interessa onde nós estejamos, em termos físicos, mas onde nós estamos, em termos de vontade e sentimento. Então, estamos juntos, mesmo que não estamos ou não estejamos perto. Walter.
Amigos, obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pela companhia, por tantos ensinamentos, tantas reflexões, pelos comentários de todos aqueles que participaram, muito pertinentes, e a gente percebe que as pessoas realmente estão querendo dar sua opinião, querendo participar. Ainda bem que essas redes virtuais estão nos suprindo há um ano e com grandes vantagens, porque a hora que nós sairmos dessa pandemia, nós vamos ter mais um método, e não voltarmos ao método antigo. Então, evoluímos com certeza nesse ponto. Agradeço muito a oportunidade, parabenizo a Rede Amigo Espírita, que tem uma penetração em diversos públicos, em diversos países, pessoas que não se dizem espíritas e gostam do conteúdo, e pessoas espíritas que frequentam as casas. Muito bom isso, esses comentários são sempre positivos, e lembrando que o Espiritismo é Cristo, o Espiritismo é cristão, e temos Kardec como a pessoa que consolidou o Espiritismo, mas apoiamos-nos na doutrina cristã. Então, Jesus Cristo é nosso mestre, que irá ser seguido e que é parte intrínseca do Espiritismo. Agradecemos a todos, então, e agradeço particularmente a oportunidade de participar com pessoas como o Simão Pedro, como o Orson, como o Guto, que são especiais. Obrigado. Que fiquem com Deus. Obrigado a você, amigo. Orson. Bom, eu também. A minha palavra é de gratidão imensa. Uma honra, Guto. Você sabe o apreço que eu tenho por vocês três. Vocês sabem o apreço que tenho por vocês três. É uma honra imensa estar aqui. Cada um de nós com a sua experiência própria, o seu trabalho próprio, seus esforços nas regiões que estamos. Mas o importante é que estamos todos trabalhando, confiando, apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, mas estamos todos trabalhando. Eu quero cumprimentar aqui os nossos amigos, foi muito bonito ver as manifestações aqui no chat, essa interação. Alguém já disse que a live é fria, não é não, a live ela traz muito calor humano e manifestações carinhosas que se apresentam aqui para nós, né? A minha gratidão, Guto, porque a gente se lembra, cumprimentando a Rede Amigo Espírita TV, minha gratidão pela sua condução tão segura, tão amiga, a gente não podia esperar coisa diferente de você. Nosso abraço ao Walter, ao Simão, nossos cumprimentos a vocês pela lucidez das abordagens, foi maravilhoso mesmo, viu? Uma tarde de domingo espetacular. Eu quero pedir desculpa ao Guto, porque eu me confundi com o horário, talvez devido aos compromissos todos, né? É muito interessante, a gente olha a cabeça da gente, veja a nossa limitação. Ainda bem que você ligou, Guto. Estava confundindo o horário, mas deu tudo certo, cá estamos, o trabalho foi feito, fica à disposição e nós agradecemos imensamente. Um grande abraço a todos. Foi ótimo, meu amigo Orson, de longa data, Walter, esse amigo que Orson nos apresentou e tem sido nosso companheiro quase que diário nos bate-papos, né, Orson? E Simão, que eu tenho a grande honra de vez em quando estar em algumas lives aprendendo muito. Muito obrigado, meus amigos. O Rafael comentou aqui, Simão, que faltou você falar do pãozinho de queijo e da broa e do cafezinho. Eu vou falar agora, então. Assim que terminar, eu vou comer um pão de queijo. Olha aí. Aliás, queridos internautas, vocês têm 10 minutinhos só para poder fazer um xixi, tomar um cafezinho com pão de queijo, porque vai começar às 17 horas a live que vai tratar das parábolas do Novo e do Velho Testamento, com o Rafael Lavarini, que é outro mineiro querido, Altino Majeste e Denis Medeiros. Muito obrigado a todos. Obrigado, Walter, Orson e Simão. Que Deus abençoe vocês, esse trabalho belíssimo que realizam, desprendido, amoroso, dedicado. Que Deus possa fortalecer os seus lares, as suas vidas, cuidando com carinho das suas encarnações. Até breve, em que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita. Divulga
instigando, instruindo e unificando.